como interpretar, como entender os seus sentimentos e o porquê isso é importante. Então me diz aí, o porquê que é tão importante que você preste atenção agora e saiba se realmente você entende, se realmente você sabe interpretar tudo aquilo que sente, se você toma sempre as decisões corretas e se você não se arrepende depois. A gente às vezes se arrepende 5 segundos depois que toma uma decisão, que fala alguma coisa. Isso é normal, tá? A gente só não está preparado para tomar uma decisão. Então a gente, por medo, a gente se defende e às vezes toma uma decisão erradamente, né? Ou simplesmente não toma nenhuma decisão. Ou não sabe qual a melhor forma de interpretar tudo aquilo que você está sentindo. Certo ou errado? Então olha só. Me fala aí o que é um sentimento. O sentimento é tudo aquilo que te faz parar para pensar, relacionado a emoções e sensações. É a primeira coisa que chega até você, tá? Seja pelo ouvido, pelos olhos, pelo nariz, pelo toque. É o que chega para você e você tem que saber o que é, interpretar aquilo. Mas um cheiro é fácil, um toque talvez nem tanto, mas enfim, como você interage com aquilo que chega até você? Emoções, sensações, com esses sentimentos que chegam até você. A sua reação está intimamente ligada àquilo que você entende como bom ou ruim relacionado ao que está acontecendo. E tudo bem se você não gostar daquilo, tudo bem se você simplesmente não quiser aquilo. Ou tudo bem se você quiser algo que ninguém mais queira. O que eu quero te falar é que o que é importante para você, lembra do papo de ontem, de anteontem? As suas prioridades importam a você, só a você, e não aos outros. Então não se preocupe com o que os outros pensam. Se preocupe com o que é bom para você. Saiba, entenda e priorize o que é bom para você. Então esses sentimentos são a primeira impressão que a gente tem de tudo aquilo que acontece com a gente. Algo que te remete a uma sensação que você nem sempre tem que pensar sobre aquilo para poder interpretar, para poder saber o que está acontecendo. Tá? Desde que você já tenha essa experiência a nível subconsciente. Por exemplo, um cheiro, por exemplo, um toque. Se você já sabe, já está acostumado com aquilo, isso fica fácil de ser interpretado. Mas e quando você está numa reunião e acontecem problemas ou situações que você pode até estar esperando, ou não? Como interpretar? Como responder? Como agir? Como interagir com isso? Olha só, um outro exemplo bem claro disso é como interpretar o seu sentimento quando você vê um tigre selvagem. Primeira situação, esse tigre selvagem está preso numa jaula ou está lá longe e de qualquer forma que ele tente não pode chegar até você. O que você vai sentir vendo esse tigre? Você vai apreciar a beleza, você vai apreciar o jeito que ele se move, você vai apreciar o jeito que ele interage com as pessoas ou não, o jeito que ele te olha. E aí? Essa é uma das interpretações. Mas o que é interpretar então esse sentimento? Aquilo que chega até você precisa ser lido como se fosse uma mensagem, você precisa saber o que é e ler essa mensagem. Tá? Então a interpretação é o efeito que estabelece uma relação entre perceber e entender uma mensagem. Chegou até você, agora cabe a você dizer se gosta ou não, se pode resolver aquilo ou não, se é bom para você ou não. Faz com que alguma informação tenha ou não sentido para você. E olha só, é por isso que é muito importante a gente saber como interagir, como entender, como aceitar e assimilar os nossos sentimentos. Porque o que é importante para mim não é importante necessariamente para você. Um perfume que eu gosto muito talvez não seja do seu agrado e está tudo bem. O que você não pode é aceitar usar o perfume que eu mais gosto simplesmente porque você me ouviu falando e é bom para mim,
mesmo que você não goste. E aí você vai lá e usa esse perfume, talvez a vida toda, porque você escutou falando que era bom. E isso é uma maneira errada, e eu vou te mostrar já já, tá? Exatamente, olha só. Então isso tudo que você tem que interpretar tem influência direta na tomada de ação em qualquer situação que você enfrente. Seja ela boa, seja ela ok, ou seja ela ruim. A gente sempre pode fazer tudo melhorar. O que é ruim, é claro, né? A gente tem que fazer melhorar. O que é ok, pode ser melhor, mas o que já é bom, pode ser ainda melhor. Tá? Entender a realidade de algo e que pode ser colocado em prática imediatamente. Quando você atua, quando você toma as decisões baseado no que você entende daquilo, fica muito mais fácil de você acertar no resultado e conseguir realmente concretizar isso na sua vida. Fazer isso tornar realidade. Tá meio... Mas tudo bem, tô bem. Eu tô amarrado aqui, gente. Então olha só, como eu te disse, né? Como interpretar o seu sentimento quando você vê um tigre selvagem à distância, sei lá. Se ele estiver preso numa jaula, você vai entender aquilo e aquela sensação, aquela emoção vai te levar a apreciar a beleza dele, o jeito que ele anda, o jeito que ele se mexe, enfim. Se ele tem ou não um parceiro, tudo muito bonito, muito legal. Mas e se esse tigre estiver solto, próximo a você, em campo aberto, com uma possibilidade real de poder te alcançar? Como é que você vai interpretar isso? Dificilmente você vai começar a prestar atenção na beleza. Você vai começar a prestar atenção e interpretar esse sentimento voltado para a sua segurança. Devo correr ou não? O que eu posso fazer se ele vier para o meu lado? Não vou ver se está bonito, sabe? Se ele é muito forte, se ele tem mais alguém para brincar. Se ele tivesse numa jaula, seria até legal que ele tivesse mais alguém com ele, né? A gente procura por isso. Mas como ele está sozinho, solto na natureza, daí a gente começa a pensar e repensar nessa possibilidade de ter mais alguém com ele, mais outro tigre junto com ele. E aí? Percebeu então como funciona a interpretação do sentimento? O problema todo agora é quando a gente não sabe essa importância. Quando a gente não consegue interpretar o que a gente sente, ou então quando a gente engole aquilo que a gente sente, engole numa forma literal, né, da palavra, mas a gente não dá importância para o que a gente sente e age, toma decisões baseado no que outras pessoas sentem. Isso é muito icônico, isso é muito errado. Então dá uma olhada, olha só. Eu não sou muito bom de contar histórias, né? Mas todo mundo aí já escutou a história da Branca de Neve. E a história da Branca de Neve, ela tem uma história muito bonita por trás, mas uma parte dela fala da madrasta dela, que, enfim, tem o correr da história, mas tinha um espelho. E sempre perguntava para o espelho quem era a mais bela. Detalhe, né, que o espelho não podia mentir. Mas olha só que interessante. O espelho sempre dizia que ela era a mais bela. Até que a Branca de Neve cresceu e se tornou a mais bela. E daí o espelho disse. Mas olha só, que interessante, o intrigante da história, né? É muito legal pelo conto de fadas, mas essa madrasta da Branca de Neve agia de acordo com o que o espelho tinha de impressão, de acordo com o que o espelho achava que era mais bonito ou não. Mesmo que o espelho não pudesse mentir, a gente interpreta como isso que ele falava a verdade. Mas para ele, a mais bonita era a rainha, né, a madrasta, até aquele ponto. Aí a Branca de Neve cresceu e ele achava que a Branca de Neve era a mais bela a partir daquele dia. É muito louco, mas olha só. A rainha, né, a madrasta da Branca de Neve, começou a agir e já agia baseado no entendimento, na interpretação do fato que o espelho tinha, o que alguém do espelho tinha. E ela tomou a decisão de ir contra, de matar a Branca de Neve, simplesmente baseado no que o espelho tinha dito para ela. Ela não interpretou por ela mesma e olhou para a Branca de Neve e disse: não, eu sou mais bela e isso não me afeta. Ela simplesmente deixou se influenciar
por tudo que o espelho sempre disse. Histórias à parte, né? Eu queria só que você entendesse o que acontece com a vida real, o que acontece com a gente, o que acontece comigo e o que acontece com você. Isso é normal. As pessoas olham para uma mesma situação, né? Quem já viu aqui os meus posts, tem um post lá que tem o número 6 desenhado no chão, e um olhando de cima, outro de baixo, fala, isso é o número 6, não, isso é o número 9. Enfim, quem está certo? Depende do ponto de vista que você olha, os dois estão certos, e ao mesmo tempo os dois estão errados. Mas você tem que interpretar essa emoção, essa sensação, de acordo com que você colha os bons frutos disso. Lembra sempre disso. É baseado no seu sentimento. É de você e aquilo é para você. Tá? O que o outro sente, o que o outro interpreta e o que o outro tem por verdade é muito bom, mas é para o outro. Isso serve só para te dar uma noção, uma ideia. Olha só, ele gosta muito disso. Mas será que eu gosto? Então, antes de decidir, de tomar uma ação, uma decisão, para um pouco e presta atenção se aquilo é real. Se está alinhado com o que você sente. Tudo bem se você sente a mesma coisa do que outras pessoas, isso é normal também. Mas tudo bem se você não sente. Se você simplesmente tem um caminho oposto, contrário ou diferente daquele. Para isso que serve um diálogo, uma discussão, uma conversa. E é para isso que as pessoas têm que ter essa liberdade e saber como é que se interage com tudo isso. Faz sentido ou não? Quem estiver comigo, levanta um dedão aí. Eu esqueci meu dedão hoje, né? Mas tudo bem, gente. Olha só. O que não é, então, interpretação do seu sentimento? O que as pessoas acham que falam, poxa, mas eu estou agindo desse jeito, isso pode estar errado, mas eu quero dessa forma. O que é não entender aquilo que você sente? Ou não saber se você entende? Quando você age pelo que o outro sente e interpreta, tá, em cada situação, você tem a total certeza de que aquilo não é seu. Pode ou não te fazer bem, mas é o que o outro fala, é o que o outro diz. Tá? Isso é normal no trabalho, você agir de acordo com a linha que o teu chefe pede para que você faça. Tá? Isso é normal. Mas quando a gente fala de sentimentos, emoções, tá? E uma qualidade de vida, felicidade, de conforto, e fica livre, né? Que isso não gere os medos, os pensamentos que limitam, crise de ansiedade, até crises depressivas. Você precisa saber como entender isso por você mesmo e como trabalhar com isso. Quando você permite que o entendimento de outra pessoa te faça mal, tá? Isso aí é um consentimento contrário àquilo que você quer. E às vezes as pessoas, não sei você, mas muitas pessoas falam, poxa, mas eu não sei porquê, acho que eu não tenho sorte, eu não sei porque isso sempre acontece comigo. Será que não é isso que você sempre atrai para você, baseado no que outras pessoas pensam ou querem que você faça? Esse é o ponto crucial. Tá? As pessoas não entendem a situação que for, elas não entendem da mesma forma que você entende. Mesmo as que querem as mesmas coisas. Olham para a situação, lembra do 6 e do 9, e falam assim, poxa, é um 6. Não, realmente é um 6, mas particularidade de cada pessoa. E você precisa ter isso dentro de você para não deixar se levar, se arrastar pelo que o outro sente, pelo que é bom para o outro e não necessariamente para você. É nessa hora que aparecem, né, os medos, aqueles medos que a gente nem sabe por que tem, nem consegue explicar, né, os pensamentos que acabam te limitando. Você acaba acreditando que se aquilo não acontecer, ou se você não conseguir interagir com aquilo da forma que as pessoas querem ou esperam de você, aquilo vai dar errado, vai fazer mal. Entendeu ou não? Você às vezes até entende que aquela reação que as pessoas têm é boa para elas. Não necessariamente pode ser boa para você, mas mesmo assim você prefere acreditar no que outras pessoas sentem e não naquilo que você sente. É exatamente nessa hora
que eu te digo, é muito importante que você aprenda a como interpretar tudo isso, a como interagir com tudo isso. E interagir não é só eliminar isso da sua vida, ou não querer isso para você. Interagir com tudo isso é realmente saber que tudo bem, aquilo é a opinião dele, bom para ele, mas para mim eu quero diferente, eu quero de outra forma, eu consigo, eu vou ser mais feliz se eu tiver uma interpretação diferente daquilo. E tudo bem as pessoas não concordarem 100% o tempo todo, né, sobre o mesmo assunto. Então, como começar, né? Como a gente começa a interpretar aquilo tudo que chega até a gente? Como é que a gente interpreta e reage frente a qualquer sentimento que você tenha? Olha só, primeiro de tudo, anota isso, você precisa identificar qual é o tipo de sentimento que você tem. O que está acontecendo naquele momento? Aquilo chegou até a tua mente, tá? Pelo ouvido, pelo olho, pelo nariz, enfim, pelo toque, e você tem que interpretar aquilo. O que você sente? E olha só, digo mais. Os sentimentos são gerados pelos 5 sentidos. Mas eu falei só 4 deles aqui agora. Pelo ouvido, pelos olhos, pelo nariz, pelo toque e pela nossa voz. Quando você gera uma reação que você não estava esperando, ou daquela reação que a gente se arrepende depois, pela sua voz, isso vai gerar um sentimento que você pode ou não se arrepender daquilo. Então você primeiro precisa identificar qual é esse tipo de sentimento. Anota isso aí, ó. Os sentimentos, eles podem ser basicamente de 3 formas. Eu diria até de 4 formas. Tá? Eles podem ser negativos. Tristeza, raiva, medo, enfim, a frustração, ódio, ciúme, braveza. Tem gente que se pergunta só se tá tudo bem, né? Bom dia, dormiu bem? Tá com dor nas costas, começa a reclamar. São sentimentos negativos. Mas o sentimento pode ser positivo. São pessoas que demonstram sempre felicidade, bom humor, alegria, amor, gratidão, estão sempre abraçando todo mundo, sempre contente. Ou então o terceiro tipo pode ser neutro. Neutro é aquele sentimento de surpresa, de compaixão, que a gente olha e pensa e fala assim, é bom ou é ruim? O que está acontecendo? Eu não sei ainda. E olha só, todos esses 3 são difíceis de serem interpretados. É realmente bom? É realmente ruim? É realmente neutro? Mas e o 4º tipo que eu disse? Ele pode ser um sentimento errado. Você interpretou aquilo, bom, isso é bom, então eu vou acreditar nisso e isso vai ser bom para mim. Olha só, gente, será que é bom? Pode estar errado. Ou esse sentimento é ruim. Vai ser ruim para mim. Será que isso está errado? Para um pouco e pensa. Interprete aquilo que chegou até você antes de reclamar ou antes de dizer que ama. E esse sentimento vai ser errado quando você tem empatia por outra pessoa até, você quer gostar daquilo por causa de outra pessoa, mas aquilo vai gerar depois uma angústia, um medo, um limite, talvez uma falta de conexão com a pessoa que você achou que tivesse. Então toma cuidado com os seus sentimentos, tá? Ele está negativo, ele está positivo, ele está neutro ou ele está errado. Então não acredite em tudo que chega até a sua mente. Treine, prepare a sua mente para não mentir para você. Esse é o segredo da história. Quando a tua mente mente para você, olha só, a mente mente. Engraçado, né? Pode parecer engraçado até que você não sofra com isso. Isso vai gerar medo, isso vai gerar limites. Você passa a não acreditar em você mesmo, baseado naquilo que você sente, porque você não quer interpretar aquilo da melhor forma para você e acaba acreditando em outras pessoas, no que outras pessoas pensam sobre tudo isso. Não faz sentido? Então me fala, o que esperar de quem sabe como interpretar os sentimentos da melhor forma possível? Presta atenção agora e você vai saber se você está dentro desse universo. E quando você aprende a interpretar os seus sentimentos de uma forma satisfatória, sadia para você, você entende que começa a te fazer bem.
você vê o resultado, paz mental, você tende a errar menos, você tende a se arrepender menos, você tende a se magoar menos, você tende a ser mais feliz, ou pelo menos a não ter que ficar acumulando um monte de decepção, de derrota. Você simplesmente diz, olha, você entende dessa forma, mas eu não gosto disso. E mesmo assim a gente continua sendo amigos, a gente pode ser amigos, sem problemas. Mas o mais importante é você saber como interpretar cada sentimento que chega até você. Quem se sentiu dessa forma já por algumas vezes? Fazer o que as outras pessoas querem funciona bem às vezes, eu concordo. Mas funciona melhor ainda para eles que tomaram essa decisão. A gente tem que aprender com isso. E agora que você já sabe, você pode até olhar para outras pessoas e olha só, você vê uma dessas pessoas fazendo algo que não é bom para ela. Então você já sabe que ela está fazendo aquilo interpretado no que outra pessoa entende daquilo, na forma que outra pessoa age sobre aquilo. Já viu que a psicologia diz, né, que a nossa tendência é de ser igual, né, aos nossos pais, até certo ponto, né? Se você quebra o ciclo, isso quer dizer que você simplesmente elimina aquilo que você não concorda, né, com o tipo de comportamento dos seus pais, enfim, tá? Mas olha só, muitas pessoas simplesmente são do jeito que os pais eram ou são até hoje. E não sabem o que fazer ou a necessidade de mudar aquilo. Continuam agindo e tomando as decisões baseado no que os pais fariam. Por medo, proteção, não sei, enfim. Tá? Outras pessoas já percebem e sabem como fazer diferente, como levar a vida diferente. E essa é a melhor forma. Não faz sentido? E olha só, um exemplo claro disso foi o que eu acabei de dizer, né? É o exemplo do processo de aprendizagem na pré-escola, quando a gente ainda não é adolescente, não tem as nossas responsabilidades e depende de outras pessoas. A gente tem que dar explicação para os nossos pais, a gente tem que fazer o que eles mandam a gente fazer, porque eles estão tentando treinar a gente para ser adulto, para tomar nossas próprias decisões. Mas às vezes os pais treinam a gente para ter os mesmos medos que eles têm. E tá tudo certo, porque não sabe ser diferente daquilo. Mas você sabe agora, eu estou te mostrando. Então avalia tudo aquilo que você não gosta e que você vê refletido em você e tenta eliminar isso da sua vida. Não faz sentido? E olha só, essa época de pré-escola traz muito aprendizado, é muito importante porque a gente aprende a ler, escrever, ter amigos, interagir, enfim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado depois que a gente começa a crescer e andar com as nossas próprias pernas, para que isso não fique para sempre. É a tal da fase de infantilização. A gente começa a se vitimizar sempre, se vitimizar em tudo, a mentir às vezes. Quando a gente ainda é criança, adolescente, a gente para um pouco, a gente vê que isso é errado. Mas às vezes você começa a mentir para você mesmo, anula aquilo que você quer, que você gosta, para agir, interpretando o que outras pessoas gostam ou querem para você, acham que é melhor. E se isso faz sentido agora para você, tudo bem, tá tudo certo. Porque agora você sabe, talvez você não tenha se dado conta até hoje, mas agora você já sabe. E é muito bom que você saiba cada vez mais a como se desvencilhar disso, ou como eliminar isso da sua vida. Quando você consegue fazer isso, você finalmente fica livre aí de crises como ansiedade, depressão, os medos inexplicáveis, pensamentos que te limitam, medo de ser julgado por outra pessoa. Poxa, mas se eu me comportar dessa forma, da forma que eu quero, que é melhor para mim, outras pessoas vão me julgar. Não faz sentido. O que faz sentido é a sua felicidade, o que é bom para você. E o que interpretar esses sentimentos da melhor forma para você, com as suas prioridades, o que é bom para você, pode evitar na sua vida. Isso com total certeza evita que você tome ações precipitadas, premeditadas por outras pessoas, que resolvem o problema de outras pessoas, aquilo que elas querem para elas, mas não necessariamente o seu. Um exemplo claro disso é a cor do carro quando a gente vai comprar um carro. Eu não sei se vocês passaram por isso,
Mas por muito tempo, até aqui em casa se falava disso. Carro bom para comprar é carro cinza, porque daí é bom para vender. Então você compra um carro já pensando em vender o carro. Você não compra um carro pensando em aproveitar aquilo que o carro pode te dar de conforto, aquilo que o carro pode te dar de, enfim. Bem, tudo é certo se você pensar dessa forma. Mas e se alguém quiser comprar um carro preto, um carro branco, enfim, um carro rosa, um carro amarelo? Vai ser difícil de vender depois? Até concordo que seja. Tudo bem se você concordar nesse ponto com outras pessoas, ou se você é uma dessas pessoas. Mas que você saiba que você está agindo muitas vezes pela cabeça de outra pessoa e não necessariamente por aquilo que você quer, que você gostaria. Olha um exemplo claro aqui. Eu sempre uso camiseta preta e bermuda preta. Isso não quer dizer que eu use a mesma camiseta todo dia, né? Rola um banho, de vez em quando, né? Pelo menos uma vez por dia rola um banho. E eu me sinto bem de preto. Eu gosto do preto, o preto, enfim. Tudo certo, mas quantas vezes eu já escutei de muitas pessoas, inclusive pai, mãe, enfim, tá? Dizendo que era feio, que era esquisito, que era a opinião deles. O que é bom pra mim e pronto, fim. Tá? Não vou chegar no lugar, poxa, eu nem vou lá porque vão falar que eu tô de preto de novo, isso vai me fazer mal. Olha só, saiba interpretar os seus sentimentos, a sua emoção e aquilo que você gosta, que você quer. E se isso faz sentido, tá feito. E qual é o jeito errado, então, né, que eu já te falei e quero falar de novo, de interpretar isso aí? O jeito errado de como interpretar esse sentimento. Uma pessoa que sempre reclame, sabe, conhece os reclamões da vida aí? Aquela pessoa que sempre está reclamando, não importa o que você pergunte, ela está reclamando. Se ela ganha um salário maior, ela continua reclamando de falta de dinheiro. Enfim, todo mundo conhece o reclamão, né, por aí. Sempre algo que ela quer, nunca está contento. Ou ela pensa, acredita naquilo que nunca vai melhorar. E se alguma coisa não acontece, ela tem a certeza daquilo. Mas quando alguma coisa melhora, ela não sabe interpretar aquilo. O que ela sente não é mais importante. Mas o mais importante é que ela se sinta bem agindo com o que outras pessoas idealizam, de ser bom ou não sobre cada situação. Talvez você já tenha passado por uma dessas situações, talvez não, mas o fato é que isso funciona dessa forma. E se esse é o jeito errado, qual é o jeito certo então? A gente tem que ligar uma chavinha mental e não se importar com o que os outros pensam, com o que os outros acham. Enfim, olha, deixa eu tirar agora que eu encosto. Se você aprende a interpretar isso e sabe que outra pessoa está te dizendo que alguma coisa é boa, é porque realmente é. Puxa um pouquinho, Cleide. Aí para ver se... Consegue entender dessa forma? Do outro lado. Não, deixa assim, puxa do outro lado. Daqui mesmo, por aqui mesmo. Puxa os rodeios pra cá. Espasmos, gente, isso acontece, tá? Normal. Então, olha só, qual é o jeito certo? Você precisa sempre tomar cuidado e identificar aquilo que você está sentindo. Se é positivo, se é negativo, se é neutro, se está certo ou se está errado. E toma muito cuidado com a empatia de outras pessoas. Empatia é se colocar no lugar de outras pessoas e aceitar o que vem de outras pessoas. Tornar aquilo seu, de repente. Até mesmo para que você entenda outras pessoas. Isso é importante. Você começa a entender outras pessoas porque elas são assim, mas não necessariamente você precisa ser daquela forma. Principalmente se forem situações negativas. Agora você já sabe por que isso acontece. Você precisa saber, você precisa aprender a identificar tudo isso e alinhar da melhor forma possível tudo aquilo que você faz com os seus sentimentos e com os seus objetivos. Nada de errado se você comprar a ideia de outra pessoa. Tudo bem, tudo certo, sem problema nenhum. O problema maior é se isso começar a te fazer mal e você não souber como mudar. Ou que tem que mudar isso, enfim. Não faz sentido? Quem já se sentiu assim? Vamos lá. Olha só então.
Escreve para mim aqui agora, façam suas perguntas, que eu quero fazer um resumo disso tudo que a gente falou, enquanto você escreve aqui as suas perguntas, pra gente poder bater um papo já já, né? Quanto tempo a gente tem? A gente entrou às 8h20, né? Nós temos mais uns 20 minutos aí. Que bom, vai ser legal. Então mandem as perguntas aí, gente. E olha só, se eu ensino tudo dessa forma, é porque eu já passei dessa forma. Tá? Eu já passei por todo esse problema. E eu já sei o que é ter que agir frente a outras pessoas, ao achismo de outras pessoas. E tinha pessoas que me falavam que, enfim, tá a vida toda, que ser careca é feio, e eu raspo a cabeça desde os 14 anos. Tá? Que barba grande era feio, que usar roupa preta é feio, que era melhor eu ficar de tal forma, enfim. Até hoje, quando eu reclamo que eu tô torto na cadeira, algumas pessoas olham para mim e falam assim, mas tá reto, dá uma olhada aqui para ver se não tá reto. Então não é o que é importante para mim, é o que é importante para outras pessoas. E por muitas vezes eu tive que falar assim, tá bom então, deixa assim porque, enfim, melhor do que brigar. Mas não necessariamente aquilo era bom para mim. Tá? Então foi exatamente que... É por isso que eu ensino dessa forma. Porque eu faço, sempre falo isso, tá? Virou até uma frase já. Eu faço muito mais do que eu ensino. Eu tenho que passar por isso todos os dias. Eu entendo. Quem chega até mim reclama, porque eu falo, poxa, isso é o que eu vivo. Tá na moda hoje. As pessoas dizem que a gente tem que procurar alguma coisa bem desconfortável para tentar procurar o conforto no desconforto. Eu vivo isso todo dia. Os espasmos, dores musculares, enfim. Quem passa por aquilo que você procura ajuda, sabe, consegue te ensinar da melhor forma. Então olha só, hoje eu te mostrei que o sentimento é algo que te faz parar para pensar. Que é sempre ligado a emoções, a sensações. Efeito que estabelece uma relação entre perceber, entender e agir sobre uma mensagem. Sempre alinhado com o seu objetivo. E se você quer ou não aquilo. Pessoas são diferentes. Lembra que pessoas precisam de pessoas. E não é porque alguém tem um sentimento contrário ao seu, ou porque você não tem o mesmo sentimento que outras pessoas, que aquilo está certo ou errado. Consegue entender dessa forma? As pessoas são diferentes, elas querem coisas diferentes, elas gostam, eles têm sentimentos diferentes. E nós vimos também que você tem que identificar, antes de mais nada, qual é o tipo do sentimento que você está tendo. Positivo, negativo, neutro, tanto faz. Mas se ele é certo ou se ele é errado. E fazer aquilo que outras pessoas entendem e acham certo, aquilo pode ser bom para elas. É muito bom na sua fase, foi muito bom na sua fase de aprendizado, lá na escola, ou enquanto você aprende alguma coisa nova. Mas sempre que você aprende alguma coisa nova, isso deve se tornar confortável, entrar na sua zona de conforto, e aí você começa a dominar esse assunto. E quanto mais você faz, melhor você fica, e aí você começa a agir, a interagir com todas as situações da melhor forma para você. Então eu te mostrei a importância e como você não tomar ações premeditadas por outras pessoas. Por exemplo, a cor do carro, quando eu te disse. E você precisa totalmente alinhar aí, tá? Tudo aquilo que você faz com os seus sentimentos e os seus objetivos. Se isso que você toma de ação está contra o seu objetivo, ou por exemplo, se eu tiver que colocar, não que eu não use, eu tenho camiseta de outras cores e eu até uso de vez em quando, tá? Mas eu prefiro, para as lives e para estar aqui, estar de preto. E tudo bem com isso. Quando eu me sentir bem, eu vou colocar a camiseta de outras cores. Mas eu não vou deixar nenhum sentimento de outra pessoa afetar aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero fazer. Não faz sentido? Vamos lá então, olha só. Qual é a grande sacada disso tudo? A cereja do bolo. Fala para mim, escreve aqui agora. Os sentimentos nos permitem desenvolver empatia aos outros. Ajuda a entender o estado em que o outro está e facilita que nos coloque no seu lugar. Empatia é se pôr no lugar de outras pessoas e sentir se aquilo é bom para você ou não. Você pode fazer isso para ajudar outras pessoas e você pode fazer isso para entender porque outras pessoas fazem aquilo que talvez não seja bom para você.
Mas se é bom para elas, está tudo certo. Entenda dessa forma. Eu sempre falo, né, da teoria do pensamento reverso, e eu ensino isso no meu curso. Então é muito importante que você entenda o que os outros estão fazendo e aceite isso, para que os outros entendam aquilo que você faz. Tá? E os sentimentos mudam como a gente é no final, no resultado final. E principalmente a forma com que a gente age frente a cada situação. Tá? E aí eu sempre separo uma frase, e o que eu tenho para te falar hoje é exatamente isso. Olha só, o meu sentimento só me machuca quando não é tomado por mim mesmo. Então, se você está sendo machucado por algum sentimento ruim, talvez aquilo seja uma empatia com outra pessoa, tomado por outra pessoa, decidido por outra pessoa, ou você não esteja fazendo aquilo que você quer. Não faz sentido?